Questão, questão 3A, ele pede para esboçar os gráficos de cada uma das funções. Então, normalmente eu começo com uma parte, né? Por exemplo, na F, eu começo com os valores menores do que 1. E aí depois junto o gráfico com os valores maiores do que 1. Ah, nessa questão aqui, a gente tem que se lembrar de como se desenha parábolas. Isso também é um conteúdo que é dado, se eu não me engano, no primeiro ano do ensino médio. Você aprende a desenhar várias parábolas. Então vamos lá. Vamos primeiro desenhar a f e vamos observar os valores que são menores do que 1. Vou fazer aqui. Tá. Aqui dá mais ou menos um 3. 0 dá 3. 1 dá 4. Tá. Como o valor de A aqui é positivo, então a gente tem uma concavidade para cima. Beleza? Se você encontrar quem é o x do vértice, que é menos b sobre 2, ou é b? É menos b sobre 2. A gente encontra que aqui, como não tem b, né, o valor é 0. Beleza? Então, o desenho que a gente tem é mais ou menos um desenho assim, ó. Aqui é uma parábola para cima e aqui continua subindo. E aqui a gente para de falar dela no ponto em que o x é 1. Vou marcar aqui o ponto que o x é 1. Aqui é bolinha fechada. Então, saber desenhar isso aqui tem a ver com o primeiro ano do ensino médio. Por causa do A, concavidade é para cima, tem como você encontrar onde fica o vértice aqui. O vértice fica no 0 e aqui o ponto 1. Já na segunda parte, se o x ele é... Aqui eu botei menos, né? Se o x é maior do que 1, ela tem esse comportamento x mais 1. Se eu botar o valor 1 aqui, dá 2, né? Então, deixa eu marcar aqui. Antes o valor estava dando 4. Porque botando 1 aqui, vai ficar 1 ao quadrado mais 3, dá 4. E aqui, nesse caso de cá, o valor se aproxima de 2. Então, aqui embaixo eu vou marcar aqui uma bolinha aberta. Vou marcar o 2. Como o valor aqui da frente é um número positivo, essa é uma função crescente. Então, ela cresce aqui para cá. Então, esse é o esboço da função f. Vou botar aqui f de x. Botar aqui o indicativo dos eixos. Esse é x. Esse é o eixo y. Beleza? Agora vamos fazer a função g. Vou fazer aqui um traço. Aqui também um traço. A função g, primeiro eu vou olhar os valores menores ou iguais a 1. A função g ela é x ao quadrado para valores menores do que 1. O mínimo do x ao quadrado também ocorre no zero, por causa que o b é 0. Então a função é mais ou menos assim. Aqui no 1 ela dá 1. E aqui a bolinha é fechada. E aí ela aqui com cavidade voltada para cima, porque o termo dominante aqui ele é positivo. E quando o x é maior do que 1, o valor passa a ser 2. Aqui o termo 1 ele estava associado antes ao termo 1. Então eu vou ter que montar uma curva aqui em cima para ser o termo 2. Repare que aqui a bolinha é aberta.
Aqui a bolinha é fechada, aqui a bolinha é fechada e na outra é aberta. E aqui é a função constante 2. Beleza, a gente conseguiu construir aí as duas funções. Vou botar aqui g de x, x, y. Então, assim, é bem tranquilo porque só envolveu funções que a gente conhece, né? Por exemplo, a função de segundo grau a gente sabe desenhar, sabe como é que monta o desenho, onde é a concavidade para cima, se tem raiz ou não. Essa função aqui não tem raiz. Se você fizer o delta lá, o discriminante, vai dar menor que zero. E essa aqui só tem uma raiz, que é essa aqui, ó, que é o zero. E aqui é a função da reta que a gente conhece, e essa aqui é a função constante que a gente conhece. Então tá aí o esboço.